Bordo Data Estelar 2021.5. Assim começaria um episódio de Star Trek, uma das franquias de ficção científica mais famosas em todo o universo. Talvez em todo o universo mesmo, né? Que como eles mesmos falam nos episódios, eles foram e vão para onde nenhum homem jamais esteve antes. Agora, o que tem a ver Star Trek, um filme, um seriado e também um desenho, com aqui a nossa coluna, com o nosso espaço, com o nosso canal? É porque Star Trek tem muita tecnologia, antecipou muita tecnologia que está presente nos nossos dias de hoje. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Então, sem demora, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e acione o sininho. E piloto, velocidade de dobra para o vídeo principal. Olá, eu sou Fernando Pitti e bem-vindo ao canal em que expressamos nossa opinião, deixamos dicas e também tutoriais sobre tecnologia e educação. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre Star Trek. Agora, o que Star Trek tem a ver com educação, tecnologia, opinião, dicas? Pois é uma dica de seriado, filmes e até mesmo desenhos, que essa franquia que foi criada lá na década de 60 e cujo primeiro episódio foi ao ar em 8 de setembro de 1966, é a dica de hoje. Nós estamos de férias, muitas pessoas aí com disponibilidade para maratonar séries inteiras, apesar de que maratonar Star Trek talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque são centenas de episódios. São muitos filmes e até muitos episódios de desenho. Mas a dica é maratonar, sim, pelo menos algumas séries especiais, em especial a Star Trek Discovery, que está disponível aí 3 temporadas no Netflix, e também Star Trek Picard, que está disponível uma temporada na Amazon Video. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre Star Trek e o porquê você deveria maratonar vários episódios aí das últimas séries, pelo menos, vamos só fazer uma pequena distinção. Quem conhece, conhece, não precisa nem sequer falar o que é Star Trek e Star Wars. Mas há muitas pessoas que fazem confusão. Star Trek, Jornada nas Estrelas. É um mundo de ficção científico em que a cronologia dos episódios, dos desenhos e filmes se passam aproximadamente aí no intervalo de 2150 até 2400 aproximadamente, do século 22 ao século 25. Então, ficção científica. Star Trek, Jornada nas Estrelas, são obras de ficção científicas. Ou seja, coisas que teoricamente poderiam ou poderão ou já estão acontecendo, tecnologias previstas na década de 60 que já estão no nosso dia a dia. Enquanto que Star Wars, Guerra nas Estrelas, é uma fantasia, onde o universo foi criado, personagens foram criadas, mas não existem. Aquilo não existe, aquilo é uma fantasia. Então, só para diferenciar aqui Star Trek, ficção científica. Star Wars, Guerra nas Estrelas, é uma fantasia. Então, agora voltando para Star Trek. Alguns motivos pelos quais você deveria estar maratonando essa série maravilhosa, ou pelo menos as últimas 2 séries, Star Trek Picard e Star Trek Discovery, com foco em algumas tecnologias que eles colocam lá. Observe o seguinte, lá em 1966, quando Gene Roddenberry criou a série, que ela foi ao ar, na verdade os primeiros episódios em 1966, eles já começaram a usar comunicadores sem fios, com flip. Só imagine, os telefones celulares só foram criados alguns anos mais tarde. Inclusive, um dos criadores de um dos protótipos da Motorola confessou mais tarde que se baseou, se inspirou na série Star Trek para criar aqueles telefones com flip da Motorola. Ou seja, a série, inclusive, ela induziu, ela estimulou e ela trouxe inspiração para tecnologias que vieram a ser criadas mais tarde. Também, observem que uma outra tecnologia disponível na série são os comunicadores também com velas sensíveis ao toque, tablets mesmo.
apareciam já na década de 70 aí na série e só vieram para o nosso dia a dia agora, no século XX, mais precisamente aí por volta de 2010, 2015, 2020 que nós estamos, 2021, é quando eles se popularizaram de verdade. Então, tablets com telas sensíveis ao toque, videoconferências. O ano de 2020 foi marcado por milhares, milhões, bilhões de videoconferências ao redor de todo o planeta, seja para trabalhar, para se comunicar entre família ou até mesmo para estudar. Star Trek também já fazia videoconferência lá nos primeiros episódios já, em que eles traziam comunicação entre as naves, sejam elas da Federação Unida dos Planetas, ou até mesmo entre naves inimigas. Eles faziam comunicação via videoconferência. Além disso também, outra tecnologia proposta e apresentada em Star Trek, que já está muito próximo do real, é os comunicadores e principalmente aí, quando a gente fala de comunicadores, os tradutores universais. Embora a gente sabe que ainda a tecnologia ela precisa evoluir um pouco mais, a inteligência artificial ela precisa evoluir um pouco mais nesse sentido, hoje já existe fones de ouvido que conseguem traduzir simultaneamente a fala de uma pessoa no idioma original para o idioma de quem estiver ouvindo. Tem falhas, claro, não é tão preciso, tão inteligente quanto previsto na série Star Trek lá, que agora em 2021 fará 55 anos de lançamento, mas, assim como na série, os tradutores universais também já estão presentes no nosso dia a dia. Claro, que se a gente for considerar os tradutores universais na forma de texto, esses já estão aí há muitos anos, já há algumas décadas presentes, praticamente aí desde o início da internet comercial como nós conhecemos hoje. Tem aí o Google Tradutor, é um desses exemplos aí que a gente tem que destacar. Outra tecnologia que a série traz também, que está presente no nosso dia a dia e cada vez mais presente nas nossas casas, são os drones. Drones ou equipamentos que fazem determinadas atividades. Imagine, desde um simples robozinho que hoje é utilizado para varrer casa, até robôs e drones mais especializados utilizados aí para fazer manutenções de redes de alta tensão, agora também já começando a serem utilizados para fazer entregas em pontos mais distantes ou até mesmo de comidas, em algumas capitais já estão em testes, e manutenção também em dutos, em locais fechados. Então, assim como previsto na série, os drones também estão começando a estar presentes no nosso dia a dia. Uma outra tecnologia também apresentada na série são fones sem fio. E a gente tem hoje também, claro, nós temos inúmeros modelos, inúmeros tipos de fones sem fio Bluetooth. Inclusive, provavelmente você que está aí nos assistindo deve ter alguns desses fones em casa. Então, uma tecnologia também prevista, ou pelo menos apresentada o seu conceito lá atrás, na década de 60 e 70, que hoje está presente no nosso dia a dia. Temos muitas outras tecnologias ainda, mas eu gostaria de trazer pelo menos mais uma, que são os computadores inteligentes. Observe que nos episódios lá da década de 70, inclusive eu estava assistindo recentemente um desenho de 1973, um desenho animado de Star Trek de 1973, em que o computador enlouqueceu e o computador se comunicava, conversava naturalmente com os tripulantes da nave. Você imagina, na década de 70, mal sabia-se o que era computador. Milhares de pessoas ao redor do planeta, bilhões de pessoas ao redor do planeta, nem mesmo sabiam o que era um computador. Imagine conversar com um computador. Mas isso acontecia lá em 1973, um episódio de um desenho, já acontece isso. E agora, agora em 2020, 2021, nós temos aí os nossos assistentes virtuais. Só para dizer dois dos mais famosos, três talvez, Siri, da Apple, a Alexa, da Amazon, e o Google Home. Então são aí, você pode comunicar, você pode conversar, você pode interagir naturalmente com eles. Olha só, enquanto eu falava aqui o nome do assistente virtual da Amazon, a minha aqui em casa disparou, vocês devem estar ouvindo no fundo ela falando, né? Então deixa eu... Olha só. Então,
nossos assistentes virtuais presentes da Amazon, da Google, Siri da Apple, entre tantos outros. Então nós temos aí também, hoje é possível você naturalmente conversar com uma máquina e essa máquina vai nos responder, ela vai nos trazer informações, vai fazer agendamentos e dependendo do grau de automação de uma residência ou de um comércio ou de uma indústria, por comando de voz, é possível sim não comandar uma nave como a USS Enterprise com as iniciais NCC 1701, que é a Enterprise, a nave espacial interestelar da série. Claro, temos tecnologias previstas em Star Trek que ainda não estão presentes no nosso dia a dia, infelizmente. Entre elas, nós podemos falar do motor de dobra. O motor de dobra, aquele responsável por fazer com que a USS Enterprise, a nave intergaláctica, possa viajar acima da velocidade da luz. Só para efeitos de comparação, em dobra máxima de 9.9 Rap, poderia ser possível chegar do Sol até Plutão em questão de segundos, em questão de horas até o próximo sistema, mas mesmo assim seria necessário semanas ou talvez anos para poder sair da nossa galáxia. Mas afinal, motor de dobra, por mais estudos que existam, ainda não existe, ainda não está presente no nosso dia a dia. Outra tecnologia prevista em Star Trek, que também faria muita diferença, que seria excepcionalmente boa, é o teletransporte. Ainda não existe, embora existam inúmeros estudos, inúmeras tentativas de teletransportar matéria, oficialmente ou efetivamente ainda não existe o teletransporte no nosso mundo que nós conhecemos hoje. Outra tecnologia também prevista em Star Trek, que pelo menos não está disponível de uma forma geral, são os phasers, ou seja, as armas utilizadas que poderiam desde paralisar até matar um oponente, também não existe hoje. Afinal, são algumas das tecnologias previstas que, quem sabe um dia, virão fazer parte do nosso dia a dia. Agora, independente de existirem ou não tecnologias, independente de algumas estarem mais ou menos presentes no nosso dia a dia, reforço aqui a dica para que todos que são aficionados por ficção científica, que possam aproveitar aí e assistir a alguns dos episódios da série Star Trek, seja na forma de série da televisão, uma das muitas séries disponíveis, talvez inclusive em desenho animado ou em filmes. Quem tem assinatura do Netflix vai encontrar episódios lá, um dos primeiros episódios lá da década de 60 ainda. E vale a pena a gente consultar, valem a pena assistir esses episódios para ver o quanto interessante era a tecnologia que eles utilizavam para fazer os episódios, para fazer todos os efeitos especiais. Divertido, inclusive, o assistir. É diferente, é muito diferente do que eles fazem hoje, mas vale muito a pena. E reforço aí também a indicação de Star Trek Discovery, disponível, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo, 3 temporadas na Netflix. Também vale muito a pena. Apesar de que ela já está se falando em viagens por motor de esporos e em outras tecnologias, aí afinal já a viagem foi muito maior em Star Trek Discovery, mas de qualquer forma ainda tem a essência de Star Trek ali dentro do seriado também Star Trek Discovery. Gostou? Gostou? Você é um aficionado também por tecnologia, aficionado por Star Trek, quem sabe por Star Wars? Deixa aqui no comentário do vídeo o que você mais gosta ou o que você não gosta nessas séries. E também, quem sabe aí até indique algum episódio específico, alguma das séries, das tantas séries de Star Trek, dessa franquia Star Trek, que você gostaria de recomendar aí para os para todos que acompanham nosso canal e para todos que nos assistem em vídeo, né? Abraço a todos e até o próximo vídeo.